quer entrar no rio dele? Quem quer entrar no rio dele? Só entra quem quer. Só bebe quem quer. Quem tem sede vem até as águas. Isaías diz: derramarei do meu espírito sobre os sedentos. Derramarei a minha água sobre os sedentos, sobre aqueles que têm sede. Não sede de água, mas sede da presença dele. Eu não sei como é que está a sua sede pela presença dele. Eu me lembro do profeta Ezequiel, e o Senhor deu uma visão a ele. E aquela visão, ele chega num rio, e aquele rio era grande e profundo. E o Senhor diz: entra no rio, Ezequiel. E a Bíblia diz que ele entra no rio. E quando ele entra no rio, as águas, elas estavam no tornozelo de Ezequiel. Aí ali, quando a água estava só nos tornozelos de Ezequiel, ele podia voltar, ou ele podia ir mais profundo, ou ele podia desistir. Ele podia decidir alguma coisa ali, mas ele já tinha decidido entrar. Aí depois o Senhor disse: mede mais 500 côvados. A Bíblia diz que ele mede mais 500 côvados e entra na água. Quando entra nas águas, a Bíblia diz que as águas estavam nos seus joelhos. Mas ele também não parou, porque ele queria entrar mais profundo, porque ele queria entrar no rio de Deus. Ele queria ir mais profundo. E a Bíblia diz que Deus disse: Ezequiel, mede mais 500 côvados. E ele mede mais 500 côvados de água, está na sua cintura. Até ali ele ainda tinha controle, porque a água estava na sua cintura, e ali ele ainda tinha controle para voltar ou para alguma coisa. Então ele podia dizer bem aqui: não, até aqui está bom. Eu entrei até isso aqui, está bom, mas não. A Bíblia diz que ele mede mais 500 côvados e diz que a água estava nos seus ombros. Mas ali não foi, ele não quis parar, porque Deus nunca quer que você pare, porque Deus nunca quer que você desista. Deus, ele quer te levar a lugares altos, ele quer te levar a lugares profundos. E a Bíblia diz que o Ezequiel entra mais profundo. E quando ele entra mais profundo, ali ele perde o controle de tudo. Por quê? Porque ali ele entendeu: quando você entra mais profundo, quando você busca mais, quando você não desistir, quando você decide ir mais profundo, é que você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque quando você entra em águas profundas, não é você que domina, não é você que diz é assim, não é você que vai fazer, não. Quando você entra em águas profundas, você perde o controle de você e entrega o controle nas mãos do Senhor. Então, continue indo mais profundo, continue buscando mais. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, mas é tempo de nós avançarmos. É tempo de nós entrar em águas profundas. É tempo de nós beber dessa água. E essa água não é uma água que ela vai faltar, não é uma fonte, mas é uma fonte que vai jogar a vida eterna. E é esse rio que Deus quer que você entre essa noite. Mas é você que entra nesse rio, é você que decide entrar.
É você que decide viver o extraordinário. Tem muitas pessoas querendo viver o extraordinário, mas esquece de entrar no rio de Deus. Tem muitas pessoas querendo viver coisas grandes, mas para você viver coisas grandes, você vai muitas vezes perder o controle de si, entregar nas mãos do Senhor o controle da sua vida. Eu não sei se você está me entendendo aqui essa noite, mas eu quero te dizer, entra no profundo nele. Entra no profundo. Deus me deu uma palavra aqui, irmão, desde segunda-feira passada. Amanhã faz 8 dias. E o Senhor disse: eu não quero que você pregue essa palavra na quinta, porque na quinta-feira falta muitas pessoas, muitos estudos, muitos chegam tarde do trabalho e muitos não vêm. Mas o papai disse: eu quero que você traga essa mensagem no domingo. Então Deus já falou muito forte ao meu coração. E quando o Ministério de Louvor cantava aqui, o Espírito Santo falava no meu coração e dizia: filho, nunca fuja da minha presença. Nunca fuja da minha presença. Nunca fuja da presença dele. Primeiro que tudo, você pode fugir da presença dele e não viver o sobrenatural, mas ele está presente, porque ninguém foge dele. E hoje Deus tem uma palavra para o seu coração, e eu creio que essa palavra ela vai entrar no teu coração e ela vai mexer com a tua estrutura essa noite. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Alabaixo, ramaixo, labaixo. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Eu sinto ele na casa. Eu sinto ele na casa. Não sei se você está sentindo. Se você está sentindo ele na casa, dá um glória aí para eu escutar. Se manifesta que ele está na casa. Aleluia. O tema dessa mensagem é fugindo do propósito. Jonas 1, versículo 1, que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormioco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre quem? Sobre quem? Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu,
e temam ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que tens, que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ai, Senhor-nos, rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então imagine, irmão, quando vai falar dessa mensagem, quem gostava muito de pregar, e quem gosta muito de pregar essa mensagem é a pastora Alexandra. Ela gosta muito de pregar sobre Jonas. Eu lembro que ela dizia: filho, eu gosto muito de pregar sobre essa mensagem. E quando você vai estudar a história de Jonas, porque Jonas é conhecido como o profeta fujão, né? E muitas vezes você lê a história de Jonas e você não sabe porque ele desobedeceu a palavra do Senhor, ele fugiu do propósito, ele pegou caminhos errados, ele foi para outro lugar. Mas quando você vai estudar a história do povo de Nínive, você vai entender um pouco do que acontecia naquela cidade. Aquela cidade era a antiga Assíria, e aquela grande cidade, como a Bíblia fala, havia muitos habitantes. Então, como a Síria cada vez crescia mais, provavelmente Jonas tinha medo daquele povo se revoltar contra o povo de Deus e destruir aquela cidade. E Jonas sabia que aquele povo era povo ímpio, era povo inimigo de Deus. É tanto que Deus disse: vai, Jonas, e leva a palavra para o povo de Nínive, porque a sua malícia, isso é, o seu pecado já tem subido até mim, já tem subido até os céus. Aí vem a palavra de Deus a Jonas, e Jonas decide a desobedecer a palavra do Senhor. A desobediência, irmão, à palavra do Senhor, ela pode te levar a lugares terríveis. A desobediência à palavra do Senhor, ela pode te levar a lugares que você não pretende ir. A desobediência, ela faz você entender que você pode fugir da presença do Senhor. A desobediência, ela se torna um pecado, que ela afasta você de Deus. Você vê que quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles tentaram se esconder da presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que ninguém foge da presença do Senhor. Entenda uma coisa bem grande: quando você está no pecado, principalmente o pecado da desobediência, ele vai te levar a lugares terríveis, e cada vez você vai se aprofundando mais. Como fala em Salmo 42, versículo 7, a Bíblia diz que um abismo ele chama outro abismo. Isso é, a cada vez
que você se distancia de Deus, mais as coisas vai ficando pior. E você pensa que foge da presença do Senhor, mas não foge, porque ninguém foge da presença do Senhor. E eu quero te dizer aí, que você pode abrir a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 15, versículo 3, para você entender. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Aleluia. Tem alguém me entendendo aqui? Dá um glória aí. Aleluia. Vamos lá, eu vou por aqui mesmo. Abra sua Bíblia em Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Agora vamos lá para Salmo 139. Versículo 7. O salmista Davi, ele diz bem assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Hebreus, abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então Jonas pensava que ia fugir da presença do Senhor. Jonas pensou que ele ia fugir e sair do propósito, porque o destino dele era totalmente ao contrário. Ele decidiu desobedecer. E nessa desobediência, a palavra de Deus para Jonas era para ele ir para a cidade de Nínive, mas ele decide ir para Tarsis. Muitas vezes você tem uma palavra de direção para fazer isso, para ir para um lugar, para ir para outro, e muitas vezes você decide desobedecer, e quer ser próspero, e quer ser abençoado, e quer viver as coisas grandes, e quer viver as coisas extraordinárias, mas quem anda fora do propósito, quem anda na desobediência ao propósito, a desobediência à palavra, o negócio é feio, o negócio é terrível. Isso o que é que nós aprendemos, irmão? Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus tirou nós do lamaçal do pecado. A Bíblia diz que a cédula que tinha contra mim, contra você lá naquela cruz, o Senhor rasgou aquela cédula que tinha contra nós. Então Deus nos tirou, irmão, do lamaçal do pecado e transformou a nossa vida para nós andarmos alinhados com a palavra. Mas quando nós andamos em desobediência, as coisas não avançam, as coisas não dão certo. Você sai do propósito, você sai da direção, você sai do alvo, e você finda vivendo coisas que você nem desejava viver. Você passa por coisas que você nem imaginava passar, porque a desobediência deixou muitas pessoas fora da terra prometida. A desobediência vai deixar muitas pessoas fora do céu, porque a desobediência, ela traz, ou ela vai te levar a lugares que você não quer ir.
Então entenda, Deus te chamou com um propósito, Deus te chamou com uma direção, Deus chamou para você andar alinhado com Ele, Deus chamou para você andar alinhado com a palavra. Então o que é que nós precisamos entender? Em segundo lugar, as pessoas que estão fugindo da presença, eles enfrentam ventos ao contrário. Veja no versículo 4 aí. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Você desobedecer a Deus ou fugir da presença do Senhor, você vai andar, você vai enfrentar lutas ou ventos ao contrário, irmão. Porque quando Jonas decide fugir da presença do Senhor, a Bíblia diz que Deus envia um vento ao contrário. Então quando você decide fugir da presença do Senhor, você vai viver, não coisas extraordinárias, mas coisas terríveis. Então tem muitas vezes, irmão, na minha e na sua vida, que você está enfrentando ventos, tempestades, está enfrentando lutas, está enfrentando a batalha, e tem muitas vezes que você está enfrentando isso aí. Sabe por quê? Quem é o culpado é Deus? Não, o culpado é você, de enfrentar esses ventos ao contrário, porque você está tentando fugir da presença do Senhor. Tem coisas que acontecem na sua vida, que é você mesmo que decide, é você que ocasiona essas coisas vir até você, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele também vai colher. Como é que você quer viver o sobrenatural, irmão? Fugindo da presença do Senhor. Ninguém pode fugir da presença do Senhor, irmão. Você pode pensar que está fugindo, mas Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todo lugar. Ninguém foge da presença dele. Você pode fugir da presença dele, mas Ele está em todo lugar, irmão. Muitas vezes Deus manda ventos para te acordar, para você voltar à direção certa. Muitas vezes o vento vem, a tempestade vem, mas ela vem e traz um alerta para você. Porque muitas vezes o vento vem e você está o quê? Dormindo sono profundo. E muitas vezes você sabe que ocasionou aquele vento, aquela tempestade, e você continua dormindo. Você continua no sono profundo. Jonas, quando ele decidiu, ele pegar um caminho errado, uma direção errada, ele decide entrar no navio. E aquele navio tinha muitas pessoas, mas ele estava preocupado só com ele, porque quem foge da presença do Senhor, ele está preocupado só com ele. Mas tinha muitas vidas, tinha muitas pessoas naquele barco, mas Jonas estava o quê? No sono profundo. Ei, você que está no sono profundo, reage, levanta a tua cabeça. Para de ser dormioco. Para de fugir da presença. Para de desobedecer. Viva as coisas grandes e as coisas extraordinárias que Deus tem para mim e para você. Se alinha com o propósito, se alinha com o chamado. Deixa de desobedecer e seja fiel àquilo que Deus lhe chamou. Porque quem está alinhado com o propósito, irmão, ele se preocupa com os outros. Quem está alinhado com as promessas, ele não pensa só em si. Ele se acorda, ele reage, ele
levanta a cabeça e ele entende que quando Deus chamou eu e você, Ele chamou com um propósito. E os propósitos não é só você. O propósito tem muitas pessoas alinhadas ao teu propósito, ao teu chamado, a tua palavra que Deus destinou para mim e para você. Mas aquele vento, ele batia no barco, no navio. E Jonas sabe onde era que estava, irmão? No porão, dormindo, um sono profundo. Não estava nem aí quem estava do seu lado. Ele botou muitas pessoas em risco. E quando você, irmão, foge da presença do Senhor, você coloca muitas pessoas em risco. Muitas vezes você foi o primeiro a se converter na sua casa, e você é o alicerce daquela casa, você é a estrutura daquela casa. E quando você que conhece a palavra, quando você que está debaixo de uma palavra, quando você está debaixo de um propósito, que você decide fugir da presença do Senhor, isso é, você coloca toda a sua família em risco. Quando você decide dormir um sono profundo e você não está nem preocupado com o que acontece do teu lado esquerdo, do teu lado direito, ou da trás, da frente, isso é, você está nem aí o que é que vai acontecer. E assim Jonas estava, colocando muitas pessoas em risco. Então quando você pensar em fugir da presença do Senhor, lembre as pessoas que estão ao teu redor. Lembra da tua família. Lembra do propósito. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra de onde Deus te arrancou. Lembra da tua família. Lembra dos teus filhos. Lembra do propósito. Lembra do chamado. Ei, acorda, ó tu que dormes. Terceiro, as pessoas que estão caminhando para o abismo, não se preocupa com os outros. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e lá deitado dormia um sono profundo. Porque, irmão, as pessoas que estão caminhando para o abismo, e você tem uma palavra, e tem muitas pessoas caminhando para o abismo. Tem muitas pessoas que não recebeu o que você recebeu. Tem muitas pessoas que não conhecem a mensagem que você conhece. E tem muitas pessoas que não teve nem tem intimidade com Deus como você tem. E tem muitas pessoas caminhando para o abismo, e você dormindo. E você não está nem aí. E você não está nem preocupado. E muitas vezes você até diz, a pessoa está caminhando, será para o abismo? Será se ele não está vendo? Mas se você está vendo a pessoa caminhando para o abismo, é o Espírito Santo de Deus te mostrando que aquela pessoa está com a vida enrolada, com a vida estruturada, está com os caminhos trilhados para o abismo. E você dormindo. E você despreocupado. E você não está nem aí. Irmão, quando você está fugindo do propósito, e quando você está fugindo da presença de Deus, é algo tão terrível, que a cegueira espiritual bate. A cegueira espiritual bate em você.
você não enxerga. O Espírito Santo fala. O Espírito pede para você voltar. O Espírito Santo fala ao teu coração, porque todo aquele, irmão, que tem intimidade com o Senhor, ele não cai do dia para a noite. Ninguém cai do dia para a noite, irmão. Então aquele que está caindo para o abismo, irmão, que ele tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus alerta. E muitas vezes quando ele estava, Jonas, quando ele estava na direção errada, ele decidiu andar para o abismo. E Deus enviou aquele vento, aquela tempestade para ele se alertar. Ei, será se esse vento, essa tempestade que está vindo na tua vida, será se não é para tu se alertar? Será se é para tu não abrir os olhos? Será se não é para você erguer a sua cabeça? Será se não é para você se acordar? Efésios capítulo 5, versículo 14 e 15. Tem alguém me entendendo aqui? Efésios capítulo 5, versículo 14 e 15, diz bem assim: por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andas, não como os necios, mas como sábios. Porque quando o homem está andando para o abismo, irmão, ele está trilhando os caminhos errados. Quando o homem está decidindo andar no abismo, em caminho do abismo, ele não está andando só, ele está andando com muitas pessoas, porque tem muitas pessoas. Porque quando um sacerdote da casa, que é o dono da casa, que tem filhos, que tem esposa, e ele decidir caminhar para o abismo, ali ele está querendo conduzir toda a sua família para o abismo. E quando você desobedece a Deus, ou foge da presença, ou sai do propósito, você coloca toda a sua casa em direção ao abismo. Porque eu creio que na tua família tem pessoas que não conhecem essa mensagem, não conhecem essa palavra, mas eles conhecem Jesus Cristo na sua vida. Havia as pessoas naquele barco, e Jonas não estava nem aí. Tem pessoas indo para o abismo, e você está vendo, e não faz nada. E muitas vezes você vê que aquela pessoa está na direção errada, no caminho errado. E muitas vezes, irmão, não é você que está andando para o abismo, mas muitas vezes você vê pessoas andando para o abismo. E muitas vezes é o seu líder que está vendo, é o pastor, é o presbítero que está vendo você em caminho do abismo. E muitas vezes você é alertado pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo seu presbítero, e diz: ei, você está caminhando para o abismo. Ei, o caminho que você está indo é um caminho que não tem volta. O caminho que você está indo é um caminho de destruição, é um caminho de morte. Porque você está tão cego espiritual que você não está vendo que você está andando para o abismo. Porque a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o Evangelho de Deus. E muitas vezes o líder vem para você e diz: filho, você está no caminho do abismo. Filho, esse é caminho sem volta. Filha, esse caminho não vai trazer estrutura para a tua vida, para o teu casamento. Filho, esse caminho é o caminho de morte. Mas você está tão cego espiritual que muitas vezes recebe a correção, mas você está tão cheio do eu, você está tão cego espiritual, que diz: esse líder está pegando no pé demais. Eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, eu escolho, eu decido, quem manda na minha vida é eu.
Mas você está tão cego espiritual, irmão, andando para o abismo, e o teu líder está advertindo você, o teu líder está falando para você, e você continua a mesma vida, irmão, não muda. Ei, ó tu que dormes, acorda. Sai desse caminho. Sai dessa direção errada. Volta ao propósito, volta ao que Deus te chamou. Aprenda com os erros de Jonas e não deixe que esses erros aconteçam na sua vida. Quinto, quem está fugindo do propósito de Deus só vê o defeito dos outros e não dele. Tu já viu um negócio desse? Quando você está, entenda, quando você está fora do propósito de Deus, quando você está fora da direção de Deus, você está tão cego espiritual que você não consegue ver os seus defeitos, você não consegue ver os seus erros, só consegue ver o erro dos outros. Você vê que o vento batia, a tempestade batia, Jonas dormindo. E aquele povo que estava naquele navio começaram aquele alvoroço, começaram a lançar as coisas fora. Um conversava com o outro, um gritava para o outro, um falava com o outro, e um clamava o Deus dele, outro clamava o Deus dele. E Jonas o quê? Não estava nem aí, não estava nem preocupado. Deixa ele se preocupar aí. Quem anda para o abismo é desse jeito, irmão, não se preocupa com os outros. Ele fica calado, ele não diz nada. Então o que é que acontece? Jonas estava dormindo, Jonas estava no sono profundo, e aquele povo que estava no navio dizendo: tem alguma coisa errada, clama ao teu Deus. E os outros clamavam ao Deus dele. E você vê que Jonas estava calado, e ele não abre a boca para assumir o seu erro. Veja aí no versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lançamos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Isso é, irmão, Jonas estava calado, ele estava nem aí. Presbítero, mas você hoje tirou para falar de Jonas mesmo. Meu irmão, nós aprendemos com os erros dos outros, para que nós não venhamos errar. Mas o que é que acontece, irmão? Nós erramos, nós falhamos. Mas quando nós somos alertados, quando nós somos corrigidos, nós precisamos receber a correção. Nós precisamos entender e compreender que muitas vezes o erro não está no irmão, o erro não está na igreja, e muitas vezes o erro está em nós, e muitas vezes nós sabemos que nós erramos, nós sabemos que a tempestade veio por causa do seu erro, nós sabemos que a luta, a batalha veio por causa do seu erro, e você não está nem aí, e você não abre o seu coração. A tua casa está sendo destruída, os teus propósitos, os teus planos, mas você não está nem aí. Não abre o coração para ninguém, só consegue ver os erros nos outros e nunca vê o erro em você. Tiveram de lançar a sorte, irmão, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas, porque ele não falou que o erro estava nele, ele não falou que era ele que estava em desobediência, ele não tinha falado primeiro que era ele que estava fugindo da presença de Deus. Mas quando lança a sorte cai em quem? Em Jonas. Quando descobriu lançar a sorte caiu sobre Jonas.
Aí, irmão, é nessa hora que você precisa ser verdadeiro e conhecer seu erro. E Jonas, dessa vez agora, ele decide tomar a decisão certa. Escuta o que eu quero te dizer aqui. Enquanto você estiver escondendo seu erro, enquanto você estiver escondendo suas falhas, enquanto você estiver escondendo seu pecado, enquanto você estiver pensando que você errou, que você falhou, que você pecou, e você está escondendo seu pecado, ou às vezes para o teu líder, ou às vezes para a tua família, ou às vezes para o homem de Deus, a mulher de Deus, e você está escondendo o pecado, e você vai juntando aquilo, e é sinal que você está querendo andar para o abismo e não para a transformação, porque quem confessa os pecados, a Bíblia fala em Provérbios 28:13, aquele que encobre suas transgressões, ele nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará o que? Misericórdia. Você pode esconder do presbítero José, você pode esconder do seu líder, do seu pastor, você pode se esconder do seu líder, mas tem duas pessoas que você não consegue esconder. Primeiro, o seu pecado você não esconde de Deus. E segundo, você não consegue esconder o seu pecado do maior inimigo que você tem. E quem é o maior inimigo que você tem? Quem é quem pode dizer? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então imagine, você deixa de confessar o seu pecado ao seu líder, mas você está com uma bomba atômica dentro de você, que é o diabo, o seu acusador, que sabe do seu pecado, e você não solta o seu pecado. E não adianta você vir para o presbítero, ou para o seu líder, ou para alguém, e dizer bem assim, inventar uma mentira, ou dizer alguma coisa, ou falar qualquer coisa. Se você está no pecado escondido, irmão, isso aí está te levando para um abismo. Pecado escondido, irmão, ele te leva à destruição. Pecado escondido é meio que você está guardando uma bomba dentro de casa. O teu pecado é tão terrível, irmão, que a Bíblia fala no livro de Isaías 59, eis que a minha mão não está encolhida para que possa te salvar, nem os meus ouvidos estão cravados para que possa te ouvir, mas os vossos pecados faz separação entre o homem e Deus. Enquanto o teu pecado está escondido, o diabo está tendo um acesso na tua vida para destruir a tua vida, e ele está te conduzindo ao abismo. E você está tão cego espiritual que você não quer confessar, você não quer assumir seu erro. Quem não confessa o erro, irmão, é porque ele gosta, porque ele entende que é melhor andar no abismo do que andar no caminho de transformação. Quem esconde seu pecado, ele não quer avançar, ele não quer crescer, ele não quer chegar ao propósito, ele não quer chegar ao destino certo. Quem esconde seu pecado, irmão, ele está guardando uma bomba atômica dentro de você. Uma hora esse pecado, uma hora essa bomba ela vai chegar a explodir. É nessa hora que a sorte cai sobre Jonas, e ele precisa ser verdadeiro. É nessa hora que você tem de assumir. É nessa hora que Deus te chama para a reconciliação. É nessa hora que Deus quer continuar o propósito que Ele tem na sua vida. Porque tem muitas pessoas que estão com propósito, que estão com chamado, que estão com a sua vida em tempestade direta, e diz: essa tempestade não passa por quê? Esse vento não passa por quê? Sabe por que essa tempestade ainda está acontecendo na tua vida? Sabe por que essa tribulação ainda está acontecendo na tua casa? Sabe por que essa batalha está acontecendo na sua vida? Você que ocasionou.
E você é o responsável pela essa tribulação que está acontecendo na sua vida. Você é responsável por esse vento que o Senhor mandou. A Bíblia diz que foi o Senhor que enviou aquela tempestade e aquele vento. Mas o que é que acontece? Essa tempestade e esse vento vem, essa palavra vem para o teu coração essa noite. É porque Deus quer uma restauração com você. Mas é difícil você reconhecer o seu erro. Irmão, é difícil é você andar alinhado com o diabo, ou você andar alinhado com o abismo. É melhor você confessar o seu pecado, de que você depois confessar que você caiu. Porque todo aquele que tem um pecado escondido, todo aquele que não assume o seu erro, ele está andando para o abismo. É nessa hora que você precisa ser realista. É nessa hora que você precisa ser verdadeiro. Jonas não foi, ele não falou, ficou calado, mas quando a sorte bateu nele, eles perguntaram: e você, de onde você vem? E ele diz: eu sou hebreu, e eu estou fugindo da presença de Deus. Essa tempestade, esse vento que vocês estão enfrentando, tudo que vocês estão enfrentando, isso é por causa de mim. Ei, se você tem sua consciência limpa, que o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na sua casa, será-se o responsável pelo esse vento, pela essa tempestade, pela essa tribulação que você está passando? Será que você não foi o construtor dessa tempestade e desse vento? Será porque que você não saiu do deserto ainda, irmão? Será porque que você tem 5 ou 10 ou 15, ou seja lá quantos anos na presença do Senhor, e você não sai do que você está? Você não vive o sobrenatural, ou as coisas grandes, ou as coisas extraordinárias de Deus. Tem alguma coisa errada, irmão. Porque a Bíblia diz: se me deres ouvido e me obedeceis, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Isso é, as bênçãos do Senhor, ela está correndo atrás de nós, irmão. Será que você não está entendendo? Será que você não está vivendo o sobrenatural? Não é porque você está escondendo algo e você não está assumindo o erro. É nessa hora que você precisa confessar o seu pecado e dizer bem assim: fazer como Jonas, está acontecendo por causa de mim, essa tempestade é por causa de mim, esse vento é por causa de mim, essa tribulação está acontecendo aí é por causa de mim, esse erro é por causa de mim. E às vezes teu casamento, ou às vezes na tua família, ou às vezes na sua vida, ou às vezes no seu trabalho, ou às vezes na alguma coisa que está acontecendo na sua vida, e você não está entendendo por que é. Mas eu quero te dizer, irmão, se tem algo escondido, se tem algo que está vindo vento e tempestade, se tem algo dentro de você, que você pensa que está escondendo, que você pensa que ninguém sabe, mas eu quero te dizer, Deus sabe, e o diabo também sabe. E enquanto você está guardando o pecado, você está se alinhando, você está fazendo a vontade, você está fazendo os desejos do diabo e não de Deus. O que é que Jonas diz? Ei, o defeito está em mim, o erro está em mim, é eu que sou responsável por isso, é eu que estou fugindo da presença, é eu que estou em desobediência, e tudo está acontecendo por causa de mim. É eu que estou fugindo da presença do Senhor. Ei, irmão, não fuja da presença do Senhor, não fuja dos projetos do Senhor que Ele tem para a sua vida. Decide abrir o teu coração e dizer: o erro está em mim, a falha está em mim, o meu casamento está desse jeito por causa de mim, a tribulação está acontecendo desse jeito, é por causa de mim. Seja realista, irmão.
Então, enquanto Jonas estava naquele barco, a tribulação estava grande, a tempestade estava grande, o vento estava grande. Mas Jonas diz: me lança ao mar. Isso é, quando você lança fora o pecado, quando você lança fora o seu erro, quando você decide não estar mais alinhado com o seu erro, com o seu pecado, você toma uma decisão de transformação, de mudança. E o que é que acontece? Aqueles homens pegam Jonas com medo de Deus, com todo o temor a Deus, e eles lançam Jonas aonde? No mar. E quando eles lançam Jonas no mar, o que é que acontece? O vento para, a tempestade para e o mar se acalma. Ei, eu estou te dando uma chave essa noite para a transformação da sua vida, da sua casa, da sua família. Sabe qual é essa chave que transforma a sua vida? Confessa o teu pecado e deixa, e você alcançará a misericórdia para a sua vida. Confessa, abre teu coração. O caminho da restauração é a confissão. O caminho de Deus transformar a sua vida é o caminho de você reconhecer os erros. Quando Jonas é lançado no mar, o pior acontece. Deus envia um grande peixe. Aí fica aquela dúvida, né? Fica aquela dúvida. O projetor já está funcionando aí já? Ô Danilo, ei, o projetor está funcionando? Coloque aí Mateus 12:39. Aí fica aquela dúvida, era um peixe, era uma baleia ou quem era, né? Vamos ver o que é que Jesus disse o que era aquilo. Porque a Bíblia diz um grande peixe, lá no Novo Testamento ele diz o que era aquele peixe. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adulta pede um sinal, porém não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Versículo seguinte: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de quê? Quem é que está respondendo aí? Aí é Jesus falando. Então era uma baleia, irmão. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí o que é que acontece, presbítero? Mas Jonas não confessou o seu erro. Aí o que é que acontece? Vem o grande peixe, vem a baleia aí, carrega Jonas. Aí você diz: é o fim de Jonas. Oxe, passar 72 horas, irmão, dentro de um ventre de um grande peixe. Aí você diz: é o fim de Jonas. Mas não, irmão, é apenas um recomeço. Sabe por quê? Porque você andou na desobediência, você andou fugindo da presença do Senhor, você andou alinhado ao abismo. Mas o Senhor, essa noite, Ele te dá uma nova chance. Ele te dá uma segunda chance, assim como deu a Jonas. E Jonas foi engolido pelo aquele grande peixe. Isso não é o fim, mas Deus está dando uma nova chance para um novo recomeço, uma nova vida na direção certa. O que é que acontece com aquele grande peixe, irmão? Ele engole Jonas e coloca Jonas lá fora do mar e diz assim: faz tudo diferente agora. É um novo recomeço. Pega a direção certa agora.
filho, pega o caminho certo agora. Não é o fim, irmão. Deus, essa noite, Ele te está dando uma segunda chance. Porque muitas vezes você andou na direção errada, no caminho errado. Mas Deus te dá uma oportunidade para você recomeçar tudo de novo, para você voltar ao propósito, para você voltar para a direção certa, para o alvo certo. Papai, essa noite fala ao teu coração. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem ele parece ser direito, perfeito, mas no fim são caminhos de morte. Então, se você estava andando alinhado para o abismo, essa noite o Senhor te dá uma nova chance para um novo recomeço. Ele quer tirar você da direção do abismo e te colocar no caminho que Ele te chamou, no caminho que Ele te direcionou. Mas será por que é que Jonas voltou ao propósito? Vamos lá para o versículo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 e 2. O que foi que Jonas fez para voltar ao propósito? Vamos lá. Jonas capítulo 2, versículo 1 e 2. Aleluia. Quem está me entendendo aqui essa noite? Alabaixo, rabaixi, labadaixo. Amém? Já está aí? Versículo 1. Aí é 1. Então, deixa eu ler aqui na minha versão. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz. O Senhor essa noite Ele te chama a um ambiente e Ele te entrega uma chave que vai te dar direção a você voltar ao propósito. E sabe qual é essa chave que Ele te dá ao propósito e eu deixei para colocar em último lugar? É a oração. Jonas clamou, orou lá do ventre, lá da profundidade do mar. E o que foi que aconteceu, irmão? Lá das entranhas do grande peixe, Deus ouviu a sua oração. Sabe por quê, irmão? Depois de você se arrepender, confessar os seus pecados e deixar, aí o que é que acontece? Aí você clama ao Senhor, aí você ora ao Senhor, aí o que é que acontece na sua vida? Você começa a receber direção de Deus. Você começa a voltar ao propósito. Porque quem ora, recebe direção. Quem ora, recebe intimidade. O que está faltando na sua vida é você orar. Porque se você orar, o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração e diz: filho, não guarda esse pecado. Quem ora, irmão, recebe direção de Deus. Quem ora decide viver o extraordinário. Quem ora decide viver as coisas grandes. Quem ora. Você quer vencer, mas não quer orar. Você quer crescer, mas não quer orar. A oração de Jonas levou ele à direção certa. A tua oração a Deus, ela vai te levar à direção certa.
Aí vamos lá. Vamos voltar ao recomeço que aconteceu com Jonas. A palavra que veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vai à cidade aonde? De Nínive. Aí o que é que acontece? Jonas decide ir, sem querer ir. Porque tem muitas pessoas que recebem até a palavra, e até faz, mas não quer fazer. Porque Jonas, ele foi pregar a palavra para aquele povo de Nínive, mas Jonas era uma palavra sem misericórdia, irmão. Jonas não estava com misericórdia daquele povo, e Jonas não queria anunciar a palavra para aquele povo, porque ele sabia que Deus é misericordioso e Deus poderia perdoar aquele povo. Mas o que é que acontece? Jonas mesmo zangado, Jonas mesmo com raiva, ele vai anunciar lá em Nínive a palavra do Senhor. E não era uma palavra fácil de você engolir. Vamos ver aqui como era a pregação de Jonas. A mensagem de Jonas era o quê? Nínive será destruído em 40 dias. O que é que acontece? Jonas era tão longe o lugar que Jonas era para ir em 3 dias. E Jonas de um dia já estava na cidade de Nínive. E a mensagem de Jonas era só: Nínive será destruída em 40 dias. Nínive será destruída. Isso era a pregação de Jonas. Uma mensagem sem misericórdia, sem graça. Nínive será destruída. E Jonas anuncia aquela mensagem e fica de longe, esperando descer fogo do céu, esperando Deus destruir aquela cidade. Mas a mensagem de Jonas, irmão, tocou no coração, a mensagem de Deus no coração de Jonas para aquele povo. Aquele povo se arrependeu. Aquele povo vestiu pano de saco. Aquele povo fez um jejum, aquele povo se arrependeu. E aquela cidade não foi destruída, e aquele povo não foi destruído, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é misericordioso em perdoar. E o que é que acontece, irmão? Jonas fica com raiva, porque o povo se arrependeu, porque Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Esperando aquela cidade ser destruída, aquele povo ser destruído, aí ele fica no lugar, aí o sol começa a esquentar, aí o que é que acontece? Deus faz nascer uma boboeira, e aquela boboeira, as folhas da boboeira, ela começa a fazer sombra para Jonas não morrer. Aí quando Jonas estava bem confortado lá, aí Deus vai lá e bota um bicho e come aquele pé da boboeira e ele morre. Aí Jonas fica mais irado ainda. Aí Deus diz: Jonas, você está preocupado com uma planta que nasce e que morre. Você não está preocupado. Sabe quantas pessoas tem naquela cidade, naquela cidade? 120 mil pessoas. Jonas queria que 120 mil pessoas fossem destruídas. E a Bíblia diz que no último dia, aquela geração de Nínive se levantará contra aqueles que não aceitaram Jesus. Porque eles creram na pregação de Jonas e não creram na pregação de Jesus. Jesus disse: aqui está um maior do que
obediência de Jonas, o sono de Jonas fugindo da presença de Deus, tanto de pessoas que estavam deixando de ser salvo no carro de Jonas. E eu te pergunto aqui essa noite, se você está fugindo da presença do Senhor, imagina o tanto de pessoas que tem sobre a tua responsabilidade, porque eu tenho certeza que Deus não chamou você para desistir, eu tenho certeza que Deus não chamou você para abandonar o propósito, eu tenho certeza que Deus não te chamou para você desobedecer, eu tenho certeza que Deus não chamou para você pegar outro caminho, eu tenho certeza que Deus não chamou para você errar mal, eu não tenho certeza que Deus não chamou você para andar em caminhos errados, em direção errada. Deus te chamou com um propósito, e esse propósito é você se alinhar nos planos do projeto de Deus. Mas você diz: presbítero, eu andei errado, presbítero, eu falhei, presbítero, eu estou na direção errada, presbítero, eu desalinhei, presbítero, eu estou fora do propósito. Mas eu quero te dizer aqui essa noite, o Senhor te dá uma segunda chance para você voltar para o propósito, porque tem muitas pessoas que serão convertidas, tem muitas pessoas que serão transformadas, tem muitas pessoas no teu futuro, tem muitas pessoas no teu presente, tem muitas pessoas ainda que será alcançada por Jesus, porque Deus entregou algo extraordinário na tua mão, e você precisa colocar para fora e não se esconder e não fugir da presença do Senhor. Alabaixo, será, irmão, será que as coisas não aconteceu ainda na tua vida, na tua casa? Não é porque você ainda está enfrentando ventos, ao contrário. Será se o extraordinário de Deus não aconteceu ainda na tua casa, na tua família? Será de quem é a culpa? Ei, não fuja da presença, não fuja do propósito, não fuja das promessas que Deus tem para a sua vida e para a sua casa. Deus levantou Josué, e quando Deus levantou Josué, há uma geração de povo murmurador, de povo incrédulo, de povo que tinha uma promessa para chegar na terra prometida. Chegou um período, lá em Josué 24, que o povo estava dividido, que o povo estava já querendo adorar outros deuses, pegar o rumo de volta, querendo voltar para o Egito. E tem muitas pessoas decidindo a voltar para o Egito. Aí o que é que acontece? Josué, como uma estrutura, um homem enviado por Deus, um homem chamado por Deus, um homem que tinha direção de Deus, um homem que tinha propósito de Deus, um homem que não se alinhava dos propósitos e das promessas. Vocês vão voltar para o Egito, por que vocês querem? Eu não sei qual é o propósito de vocês, mas Josué disse: mas eu sei qual é o meu propósito, eu sei em quem fui chamado, direcionado. Aí ele diz bem assim: vocês podem servir a quem vocês quiserem, mas Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida, você e tua casa servir ao Senhor, e tome posse dessa palavra. Essa palavra vem para alinhar a tua estrutura. A palavra melhor, irmão, que Deus lança para o nosso coração não é a palavra tome-chave, prosperidade. Eu creio em prosperidade, eu sei que o homem pode ser próspero, mas a palavra melhor, irmão,
É aquela que mexe com a nossa estrutura. E que aqui a palavra o pregador está falando. E ele disse: é eu que preciso melhorar. É eu que preciso consertar o erro. É eu que preciso consertar a minha casa. É eu que preciso voltar aos propósitos. É eu, o vento, a tempestade está vindo. A culpa é minha. E eu preciso consertar o erro. E hoje é a noite de você consertar o teu erro. Hoje é a noite de você voltar para o propósito. Hoje é a noite de você voltar para a direção certa. Hoje é a noite de você voltar ao chamado. Alabaixo, orabaixo. Será que você pode ficar de pé essa noite? Irmão, não saia do seu lugar, não vá beber água, depois você bebe água. Hoje é a noite de restauração. Hoje é uma noite de recomeço. Hoje é uma noite de uma nova caminhada. Hoje é uma noite que você precisa decidir. Hoje é uma noite que você precisa tomar posse. Hoje é uma noite que você precisa decidir o que é que você quer da sua vida. Faz como o apóstolo Pedro chegou aos homens e disse, aos magistrados, ele disse: é melhor obedecer aos homens ou obedecer a Deus? É melhor obedecer a Deus. É melhor se alinhar com Deus. É melhor voltar aos propósitos com Deus. É melhor você estruturar os teus propósitos com Deus. E Deus me deu essa palavra ao meu coração. É porque Ele quer falar ao teu coração. Porque tem muitas pessoas, irmão, que não estão vivendo o sobrenatural, porque lá atrás desobedeceu a palavra do Senhor. Lá atrás pegou caminhos errados. Lá atrás caiu. Lá atrás decidiu fazer o errado. Lá atrás deixou as promessas do Senhor para trás e se alinhou com seus planos, com o seu eu. Mas hoje é uma noite de você abrir o seu coração para o Senhor e dizer: Senhor, eu errei.
novas sandálias pra suportar o índio, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse abriu mão de tua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o índio, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você.
eterna, pra onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, se eu tenho você. Descida, descida.
E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não leve fardo pesado para casa. Ele quer tirar o fardo pesado que você está carregando e te dar um fardo novo. O fardo dele é leve. Hoje é a noite de Pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavras de vida o que nenhum homem fez ou fazer, o que a história nunca viu nem cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez ou fazer, o que a história nunca viu nem cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, seja hoje, seja agora, vem derrama teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derrama. Nada vai ter de consertar agora, porque você decidiu consertar. Você decidiu tomar a decisão certa. Aquilo que estava travado, aquilo que não estava prosperando, aquilo que não estava avançando, aquilo que não estava crescendo, agora vai crescer em nome de Jesus. Alabaixo. Tudo aquilo que estava travado será destravado na tua vida, na tua história. Toda distração, toda calúnia do diabo, você será abençoado. Você vai começar a viver as coisas grandes, as coisas extraordinárias. O Senhor quer
autoridade a eles, Senhor. Assim, Senhor, recebe o teu servo, a tua serva de volta, Senhor. Eles venham viver o sobrenatural, Senhor. Ele venha ver as coisas grandes, que as tuas bênçãos, as bênçãos do Senhor alcancem eles. Pai, em nome de Jesus, visita o coração deles essa noite, Senhor, e faz uma nova história. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor. Se revela para eles, Senhor. Eles vivem bem, vivem águas profundas. Eles bebem da tua água e não tenham mais sede, Senhor. Eles vêm viver o sobrenatural, Senhor. Todo e qualquer empecilho de Satanás sobre a vida deles, sobre a mente deles, seja quebrada no nome de Jesus. Toda e qualquer enfermidade, Pai, em nome de Jesus, toda ansiedade, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Toda ansiedade, eu te dou uma ordem. Sai, 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 sai. É uma ordem. Sai, sai da mente, sai do corpo. Pai, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, visita. Espírito Santo, visita. Espírito Santo de Deus, visita. Ansiedade, eu te dou uma ordem. Sai agora do corpo dela, em nome de Jesus. Que ela seja tocada agora, ela sinta. Ela seja anestesiada agora, Senhor. Ela sinta uma anestesia, Senhor. Uma anestesia, que ela não sinta o corpo dela agora, Senhor. Ai. Abaixo, abaixo, abaixo. Você voltará para casa diferente essa noite. Já não são mais os planos errados, são os planos de Deus. Você tomou a decisão certa essa noite. Alabaixo, você vai compartilhar as coisas grandes. Alabaixo, alabaixo, alabaixo. Alabaixo, o Senhor te renova essa noite. Alabaixo.